Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live aqui da Rádio Cult FM. Eu sou o Luque Veloso e hoje nós vamos receber o meu grande amigo Rogério Bezerra, fotógrafo, que faz aí a Rádio Cult com a gente, enfim, tá aí com a gente sempre em todos os eventos e em todos os acontecimentos. E hoje o nosso tema vai ser, óbvio, fotografia, né? A gente vai falar sobre fotografias de shows, né? Fotografias em eventos, em grandes shows, ou médios também. A gente já fez vários tipos de eventos, então a gente vai bater um papo aqui a respeito disso, de fotografia, do que a gente faz para fotografar alguns eventos, o que acontece no meio desses eventos, né? Vários acontecimentos, enfim, todos os tipos de coisas que rolam em meio à fotografia para shows, né? Então vai valer a pena você ficar aí com a gente batendo um papo. Lembrando que esse já é o terceiro encontro da gente aqui no Live Cult, né? A gente já teve aqui, abrindo os papos dessa sequência de papos ao vivo, o Halley Cyril, que é um grande amigo DJ também de música eletrônica. Tivemos aí também recentemente o André Cult, que é um DJ aqui do Rio, amigaço meu, a gente faz a Rádio Cult juntos, e é um DJ de rock, a gente bateu um papo também juntos essa semana. E hoje estou aí aguardando a entrada do Rogério Bezerra para a gente poder bater o papo sobre fotografia de show. Mas enquanto isso, estou lendo aqui as mensagens de vocês. O pessoal está chegando aí na sala ainda, né? E eu estou aguardando a entrada do Rogério para a gente poder começar a bater um papo. Enquanto isso, você pode mandar aí também algumas perguntas, que a gente vai estar lendo aqui ao longo do papo. E falando também a respeito, né? Se você faz fotos, se você gosta de fotografia, enfim. Bate aí um papo com a gente aí através do chat, que a gente foi falando. Acho que o Rogério está chegando aí já. Vamos ver se ele vai chegar aí. A internet está meio lenta, né? Tá todo mundo conectado. Acabou de entrar o Rogério. Boa noite, galera. Tudo bem? Tudo jóia? E aí, Luke, como é que você tá? Bem-vindo. Gostei da camisa, hein? Ó, faixa nova, só as novinhas. Só faixas novas, né? O Rogério que também apresenta e produz o programa Faixa Nova na Rádio Cult, mostrando as novas bandas aí do mercado, a galera que envia. Hoje em dia não enviam mais CD nem fita, né? A gente já passou dessa fase. Hoje em dia o pessoal envia link, às vezes ainda no MP3, né? Não, mas Então, a gente sempre pede o MP3 para poder tocar no programa. Se não tiver MP3, fica difícil. é verdade. É que, pô, eu sou mais jurássico, né? Era da época que a gente É, recebia CD, disco, já a gente ia receber disco, né? Enfim, fita cassete. isso aí, verdade. Mas, Rogério, eu gostaria que você se apresentasse aí pra gente, primeiramente, né? A gente vai bater um papo a respeito de fotografia de show e a gente separou ali alguns tópicos aqui, eu já fiz uma colinha, mas eu gostaria que você falasse a respeito de você primeiro, um pouquinho pra gente aí. Vamos lá, eu sou o Rogério Bezerra. Eu entrei na Rádio Cult em 2012, Acho que foi por aí, cara, 2012 ou 11, nessa talvez. Um tempo. 2012, 2012 ou 2013, se eu não me engano. Tô aí como fotógrafo da Cult desde essa época. Além disso, eu trabalho no ramo de telecomunicações, sou analista de telecomunicações. A fotografia, no geral, acabou sendo como um hobby e também veio profissionalmente falando, também tive um crescimento, foi bacana. Morei no Rio aí por um bom tempo, onde eu conheci todos vocês, mas Verdade. sou mineiro e voltei para Minas há 5 anos, porque Rio de Janeiro não tá fácil. É E verdade, tem tamo que aí, mandar. e tamo aí. Ah, então, perdi. Eu estava achando que você ia cumprimentar. Então, Rogério, a Tá gente viajando. separou aí juntos aí alguns tópicos, né? Vamos cair no papo, então. A gente vai falar sobre fotografia de shows e a gente Aham. selecionou aqui alguns tópicos. Vamos começar pela sensação de estar ali no pitch, que é aquela área reservada somente para quem faz a cobertura dos eventos, enfim, a imprensa em geral e, obviamente, os fotógrafos. Qual é a sensação que se tem ali quando a gente está... Eu sei também junto com você, mas vamos falar a respeito disso juntos. Qual é a sensação de estar ali naquele... Tanto evento pequeno quanto eventos grandes. A gente já fotografamos desde pequenos eventos até grandes festivais, então eu gostaria que você falasse a respeito para o pessoal. Qual é aquela sensação de estar ali já naquele perto ali do palco, né?
A gente, assim, vocês sabem que a gente começou com o underground, né? Eu comecei com os pequenininhos ali, fotografando na, em Cascadura, na antiga Planet Music, que acho que agora fechou. É. Fotografei alguns eventos ali, inclusive do Tomahawk lá do Luciano. Eu estava sempre com o André Cult ali no meio. Assim, eu lembro que nesses eventos pequenos eu ainda não tinha uma câmera profissional, eu usava aquela pequenininha de bolso, mas quebrava o galho, fazia as fotos, escrevia as matérias. É, Fotografar essa galera, principalmente as bandas que estão começando, é o que me deixava mais feliz, sabe? Porque, assim, nem todas as bandas tinham um conteúdo, uma foto bacana para colocar, para divulgar nas redes sociais e com essas coberturas que a gente fazia, mesmo com as fotos ruinzinhas, eles tinham alguma coisa de conteúdo e isso para mim era gratificante. É verdade. E a primeira vez que eu entrei num pitch grande foi fotografando Premiata Forneria Marconi no no Banco do Brasil, cara. No Banco do Brasil. E foi o primeiro show internacional que eu fotografei, inclusive pela Rádio Cult. E usei a câmerazinha no bolso. Deu para fazer ótimas fotos, assim, porque a luz, o palco tava tudo muito bem planejado. Ali foi uma sensação, assim, foi inexplicável. Porque você tá ali de frente para o artista que você admira, né? Né? Você não tá só ali trabalhando, mas você também tá ali porque por admiração do artista. E desse dia para cá, cada pitch é uma sensação diferente. Cada show, cada pitch, você sente uma emoção diferente, uma sensação diferente. Artistas que você acompanha desde sempre, desde quando você era, por exemplo, eu quando eu era criança, ouvia muito Pink Floyd, ouvia Scorpions. Não tive oportunidade de fotografar nem Pink Floyd, obviamente, ou Roger Waters, ou outros artistas, mas consegui fotografar algumas outras bandas que fizeram parte da minha infância, da minha formação musical, né, na parte de conhecimento musical. E fotografar no pitch, tá ali a sensação, todo show é uma sensação diferente. Não tem assim, palavra para expressar. Pô, esse show aqui foi fantástico. Beleza. Aí, na semana seguinte, eu fotografei outro show. Esse foi magnífico. O outro foi fantástico. Esse foi magnífico. A gente não tem sabe, a gente não tem aquela, uma expressão, uma palavra para dizer é isso. Só digo que é emocionante. Não tem outra forma para dizer. A gente está tendo o privilégio de ver umas fotos suas aí ao fundo, né? No seu Isso. a tela bacana, são fotos que você vem fazendo ao longo da sua carreira e são muito legais, muito bonitas, né? Então, e vamos mudar aqui de tópico, vamos falar um pouquinho de equipamento. Fala pra gente aí um pouquinho do que você usa, o que você recomenda. A gente sabe que, quer dizer, a gente cresceu curtindo fotografia. Eu, por exemplo, também eu amo fotografar, mas eu sempre ouvi falar uma frase bem emblemática, bem, inclusive do nosso grande mestre Cartier-Bresson, que ele falava que o equipamento não importa muito. O importante é que você Exatamente. a emoção de ser tocado por aquela possível imagem que você vai eternizar ali, congelar e consiga fazer isso da melhor forma dentro das possibilidades que você tem. Mas obviamente que ao longo do tempo a gente vem felizmente sendo brindado aí com grandes máquinas, com equipamento bacana e óbvio quem pode adquirir e melhorar um setup é sempre bom, né? Fala um pouquinho pra gente É. aí a respeito disso, por favor. Como eu falei, eu comecei usando aquelas pocket cams, né? Aquelas câmeras digital pequenininha e fazia foto daquele jeito. Em 2014, eu adquiri minha primeira câmera, que ela não está aqui mais, não está aqui junto comigo. Mas foi uma Sony, uma A350, é uma câmera de entrada, uma DSL de entrada. Eu comprei ela de segunda mão. E a partir daí eu comecei a trabalhar e aperfeiçoar nas técnicas. Hoje eu uso dois equipamentos, dois setups, né? Eu tenho essa aqui, que é uma de entrada também. É uma da Sony. Vocês podem ver que eu sou um fanboy da Sony. Verdade. Não tem jeito. Isso aqui é uma câmera A37. Ela é uma SLT de entrada. Ou seja, ela não tem espelho, né? Ela usa um espelho translúcido, que chama. Que ajuda no autofoco. E há pouco tempo eu adquiri uma full frame da Sony também, que é uma A7 II.
Nos shows, no geral, eu fotografava com uma lentezinha do kit, que era uma 1870. Com o tempo, trabalhando com a própria fotografia, eu tive um retorno financeiro com a fotografia e eu pude ir melhorando meu setup. Então, para os shows hoje em dia, eu uso uma lente que é uma lente Sigma. Ela tem abertura 2.8, né? Ela é uma lente clara que a gente chama, e ela é uma 28-70 mm. Então, normalmente eu uso essa lente quando eu estou no pitch, bem de frente para os artistas. Tá? Então eu uso tanto nessa câmera que ela é uma crop, quanto na full frame. Tá? Essa aqui é uma lente full frame, então eu não preciso usar fator de corte nela. Então isso aqui é muito bom para estar de frente do palco, de frente para os artistas. E assim, a gente normalmente fotografa por um curto período de tempo no pitch, umas 3 músicas, 2 músicas, depende muito do artista. Então a gente, quando sai do pitch, quando a produção permite, a gente usa uma lente tele, né, que é para distância. Então eu uso uma 75-300 mm, que é para fotografar de longe. Então dá para fazer muita coisa com essas duas lentes. Eu não preciso necessariamente levar os 2 setups de câmera. Né? Essa de entrada já supre todas as minhas necessidades. Por exemplo, essas fotos que vocês estão vendo no fundo, nenhuma delas eu usei a full frame, eu usei a crop. Então, assim, como o Cartier-Bresson fala, não é o equipamento que faz a fotografia, né? Ela é só um meio. Você tendo a técnica certa, a forma correta de captar a luz, então não importa o equipamento que você está usando. Então, hoje, basicamente, esse é o setup que eu uso. Às vezes eu quero fazer uma brincadeira, eu uso uma olho de peixe, não é sempre, né? Então, normalmente eu uso essa olho de peixe nos shows mais undergrounds, que eu estou pertinho do artista, O do pessoal músico, eu gosta, né? posso... O pessoal Hã? do rock and roll curte aquele efeito mais distorcido, né? Exatamente. Então eu gosto de chegar bem pertinho das guitarras, bem pertinho do baixo e fazer um efeito diferente. Mas eu gosto mais de fazer isso nos shows underground. Já nos shows mais, as produções maiores, eu já prefiro usar o meu equipamento básico, meu arroz com feijão, porque ajuda também no portfólio, né? E Claro. mantém para a gente manter um padrão de imagens, né? Porque isso também conta para as assessorias. Poxa, você vai fotografar? Como é que é o teu portfólio? Você faz o que você... Eu não posso apresentar qualquer material, né? Então eu Claro. uso mais o meu arroz com feijão aqui nas grandes produções. Mas nos shows undergrounds, que eu tenho maior liberdade, até porque os músicos acabam sendo amigos da gente, acabam sendo parceiros da gente, estão sempre entrando em contato. Pô, cara, mandei aquela música, você tocou na rádio, que legal, agora você está aqui fotografando. Isso é legal. Então você tem maior liberdade de fazer umas fotos mais diferenciadas para essa galera, é o que eu mais gosto. Legal, bacana. Eu comecei usando o Nikon, né? Depois eu mudei para Canon, mas eu gosto das duas. Existe um pessoal que tem essa divisão, né? Tipo, parece até Rio e São Paulo na antiga, né? Mas eu continuo gostando dos dois. Eu só acho que a Canon é um pouquinho mais clara. Não sei se o pessoal que fotografa, que está aí acompanhando a live, concorda comigo, mas eu gosto das duas. Eu uso hoje em dia uma basicona, que é uma T5 da Canon, com 2 lentes também. Mas uma tele, né? Justamente para quando você não está tão próximo. E uma do kit mesmo, que tem me atendido aí super bem. Mas falando a respeito ainda de estar ali naquela sensação do kit próximo, se você lembrar, quais são os artistas que você fotografou e você teve assim, uma melhor experiência, enfim, tanto de posicionamento, quanto às vezes até de feedback de olhar do artista, te dar aquela sensação de que ele até fez um tempo ali para você fazer aquele registro. Vale aí de todos os Cara, estilos. Eu sei que você é um cara eclético, você fotografa desde o show do rock and roll, você já cobriu o Rock in Rio com a gente e também cobre outros eventos, faz fotografia para shows de sertanejo, que é também um outro tipo de público também. Então, é, vale tudo. vale tudo, exatamente. Cara, eu tive uma experiência, foi em 2014, com a banda Épica. Inclusive, a Andrea Alves, acho que ela está assistindo a gente agora. Oi, ideia! O que acontece? Eu tive uma troca de olhares, digamos assim,
com a Simone Simons. Eu tenho muitas fotos dela que ela tá olhando diretamente para minha lente. Aquilo ali foi assim sabe, eu saí eufórico da Fundição Progresso. Eu falei, gente, ela tá olhando para mim. Meu Deus, ela tá olhando para minha lente. E agora? É uma Mas eu sensação muito tive. boa. Oi? É uma sensação muito boa quando você sente isso, verdade. Exatamente. Então, foi assim, para mim foi o ápice. Eu tive contato com outros artistas, assim, Rock in Rio, Dinho Ouro Preto, teve aquela troca também de olhar. E eu publiquei ontem, se eu não me engano, nos meus stories, a baterista da Nervosa Trash. Eu tenho algumas fotos que ela parece que está olhando diretamente para minha lente, sabe? Eu Então, lembro eu acho exatamente que dessa todos, foto. acho que e eu acho que todos os fotógrafos focaram nela, porque ela tinha uma expressão diferente do que estava rolando ali. E a Ó, gente. o Leandro tá falando aí que se a Simone olhar para ele, ele se apaixona. A Simone, a baterista que você tá falando. A Simone Simons é da Épica, Ah, é é a verdade. vocalista do Épica. Isso, exatamente. Mas a batera do Nervosa, então assim, eu tenho umas fotos que eu tenho ela olhando diretamente para minha lente e são coisas que eu gosto. E, por exemplo, você falou do sertanejo. Eu tenho fotografado muitos shows sertanejos por aqui também, já fotografia Nayara Azevedo. Legal. Tem uma dupla daqui de Viçosa, que é uma cidade aqui é próxima aqui da minha cidade, é vizinho, né? Tem uma dupla chamada Natália e Eliane. Sempre que eu posso fotografá-las, que elas me chamam, eu vou. E ali o tempo inteiro é interação com as câmeras. Acho que elas gostam muito de serem fotografadas nos shows, então a interação assim, é muito difícil você ver fotos que ela não esteja olhando pra gente, não tá fazendo um coraçãozinho, um joinha, um apontando um dedinho. Fica mais fácil. É isso. E ele, assim, deixa a gente mais próximo do artista. Você tem esse feedback do artista. Também ajuda a mostrar que você tem um trabalho diferenciado, né? Poxa, o artista está fazendo interação com o fotógrafo, legal, é, coisa bacana. E essa galera do sertanejo tem uma paixão que eu nunca vi, bem diferente. E eles fazem uma interação com o público também fora de série. Né? Eles não têm essa de, coloca a grade ali, não sei o quê. Só se a produção for mais chatos do que o artista. Que acontece, né? A gente sabe que às O que vezes acontece. acontece? Bom, o Às próximo vezes tópico, eu vou te perguntar o que não fazer, o que a gente não deve fazer, o que o fotógrafo, ou às vezes até o próprio público que está ali perto, mas a gente está mais focado no que a gente faz, que é a fotografia, o que o fotógrafo não deve fazer num evento. Bom, normalmente, quando é um evento, uma produção maior, a gente recebe um manual de instruções à produção, né? Não pode usar flash. Você tem um limite de músicas para fotografar, uma música, duas músicas, três músicas, depende da produção. A produção fala que é o artista, mas às vezes há controvérsias. Às vezes eu acho que é a produção que não deixa você ficar muito tempo ali, né? Então, não usar flash, não ficar chamando a atenção do artista. Por exemplo, você quer ser mais do que o artista. Não, o artista tá ali, tá tocando pro público. Você não tem que chamar a atenção dele, olha para mim, olha para minha câmera, olha aqui. Não, você tem que chegar e fazer o seu trabalho. Então isso não pode ser, não pode de maneira alguma, porque além de tirar a atenção do artista, né, você está se queimando também. E você pode atrapalhar, inclusive, outros profissionais que estão com você ali no pitch. Você não está sozinho. Imagina você estar fotografando e você está com uma cabeça de um flash desse tamanho em cima da tua câmera. E aí tem um fotógrafo atrás de você que perdeu aquele momento porque aquela cabeça daquele teu flash, mesmo você sem estar usando, atrapalhou ele atrás. Total. Ó, a André está falando de respeitar as regras da assessoria. André Alves está falando aí embaixo. De respeitar as regras da assessoria. Ela, Não, inclusive, eu nunca desrespeito. recebeu lá no na primeira vez. Exatamente, eu nunca desrespeito as regras da assessoria. A assessoria falou, a gente tem que obedecer. Senão você nunca mais entra num pitch desse de show. É a realidade. Então, você
e o respeito com o profissional, com o teu colega que está ali do lado. Você não vai ficar trançando na frente dele. Por exemplo, tem show que eu saio com dor nas costas de tanto andar agachado. Isso que eu ia te Porque falar, cara. A gente você. conversou bastante sobre isso, a gente conversou bastante sobre isso no último Rock in Rio que a gente fez juntos, onde nós, inclusive, registramos coisas assim imperdoáveis de grandes fotógrafos, inclusive, pessoal que é muito talentoso, mas que às vezes esquece um pouquinho da humildade de lembrar que tem outras pessoas fotografando ali, né? Quando for retornar para o pit ou passar, recuar um pouquinho, se abaixar um pouquinho, para você poder não entrar na frente. Tem gente que passa assim, né? Você está apontado ali com a câmera e a pessoa passa aqui e finge que não aconteceu nada, parece que está chegando em casa, né? É uma coisa assim É, realmente exatamente. impressionante. Não respeita o profissional que está do lado. No Rock in Rio mesmo, eu perdi muitos cliques por profissionais que ou passaram na frente, ou vem correndo e você tá preparado para o clique, e o cara te dá um esbarrão porque ele vai correndo para fotografar. Tipo, você tá num ângulo muito bom e o cara quer pegar aquele mesmo ângulo, então ele vai te dar um Verdade. empurrão, sabe? É tenso, cara, é tenso. Ó, o Leandro de Oliveira está falando aí que esse é um dos principais medos dele. Como ele está iniciando, ele diz aí, ele às vezes deixa de se movimentar justamente para não atrapalhar. Eu acho que não se movimentar não é o caso. Você pode se movimentar, mas é o que a gente está falando. A gente tem que observar que existe até uma linha, né, cara, imaginária ali que você não pode, não deve atravessar ali em pé, de uma forma normal, né? Então, na minha Exa- opinião, é só agachar um pouquinho, né, calcular o espaço exa- das lentes do restante do pessoal e seguir de boa. E Exatamente, assim. lembrar de pedir desculpa um pouquinho quando esbarra em alguém, pô, foi mal, ser simpático, né, cara? Ser sociável, né? Tem gente que às vezes começa a se achar, né? Se achar às vezes É, mais que o artista, né? exatamente. Eu achei, pô, meu irmão, deixa eu passar aqui rapidinho, tal, só para poder não perder esse clique, permite que eu passe aqui. Normalmente eu faço isso, eu pergunto, pô, dá para passar? Pô, passa aí, irmão. Pô, foi mal, valeu. E é sempre assim, cara, manter a cordialidade. Eu também procuro sempre fazer amizade com os profissionais antes de entrar no pitch, Sim, porque assim, você deixa as portas abertas depois, né? verdade. Por exemplo, em Belo Horizonte, eu tenho fotografado alguns shows em BH e eu fiz amizade, eu fotografei o Kiss em 2015 no Mineirinho. E eu fiz amizade com um fotógrafo lá, a gente se conheceu na fila da assessoria de imprensa para poder pegar crachá, credencial para entrar, né? E eu tenho amizade com ele até hoje. Então a gente tá sempre se falando. Por quê? Porque tem aquela cordialidade. Pô, cara, prazer. Pô, você tá fotografando para qual veículo? Pô, que legal. Que equipamento você tá usando? Pô, que massa. Pô, me dá uma dica aí. Assim, não tem Essa segredo troca aí. é muito boa, né? Essa troca de Exatamente. É muito uma experiência. Pô, em BH eu conheci ótimos, excelentes profissionais. Eu posso citar aqui, ó, a Iana Domingues, que ela fotografa direto vários shows. Ela é excelente. É, o Marcos, tem o Rafa, que inclusive ele faz vários workshops em Belo Horizonte. O Tom Netos, que é esse que eu fiz amizade. Então é uma galera que, pô, você pode chegar junto, que vai ter troca de experiência, não vai ter aquela coisa de arrogância, eu sou melhor que você. Não. E tudo isso, como é que a gente conquista, né? Na fila para entrar lá pro pitch, fazer amizade. É aquela coisa. Pô, o Rafa, isso aí, eu fiz workshop com. O Leandro tá falando que fez workshop com o Rafa. O Rafa é uma excelente pessoa, cara. É um cara de um coração, assim, que não cabe. Não cabe nas lentes dele, cara. Pra você ver como é que o cara. E eu também sou fã do trabalho dele. E, assim, a gente admira outros fotógrafos também. Acho que isso é que importa. É fundamental. assim que você, é assim que você pega experiência, você, poxa, eu gostei do estilo que esse cara fotografa. Eu não vou fazer igual, mas eu vou me basear nele ali. Pô, ele tem uma diferente, tem uma pegada diferente. Vamos tentar fazer. E tudo isso você pega, aprende Vai fazendo absorver, aquele o networking no início do show. E aí vem o respeito da galera, né? claro. Vem o respeito da galera no pitch. Infelizmente, tem muitos que se acham mais do que os outros, né? Mas é aquilo. Como a Andrea falou, respeite as regras da assessoria de imprensa, né? Respeite os Siga coleguinhas. a... Hã? Respeite os coleguinhas. Respeite os coleguinhas, exatamente. Bom, então, aproveitando essa parte aí, que é uma parte que a gente está falando do pessoal que não se comporta muito bem,
Vamos passar para o lado agora do artista. Artistas que são meio cebosos, que são meio escrotos, assim, usando essa palavra. Quem você. Também não é legal se a gente citar nomes, né? Senão até a gente para de Você tá fotografar. falando. Mas já aconteceu? Já aconteceram coisas assim ruins vindo do artista? Conta um caso aí, se você lembra. Ah, vindo do artista. Vamos lá. Eu fotografei em The Pretty Reckless, em Belo Horizonte. É aquela Taylor Momsen. E eu falei o nome. Mas deixa. Não foi algo ceboso, não foi escrotice da parte deles, mas assim, da assessoria deles. Permitiram que a gente fotografasse duas músicas, só que a gente estava preparado para entrar e o show começou. E a gente não entrou. Entendi. Então aí a assessoria veio, buscou os fotógrafos, a gente entrou correndo, fotografamos uma música e meia e saímos. E assim, não teve muita interação da artista por conta disso. Mas também tem outros casos das bandas maiores que ignoram os veículos menores. Rádio Cult FM, por exemplo. É A verdade. gente é ignorado constantemente. Já somos assim. A gente tem a medalha disso, né? Somos bem Exatamente, bons. nós somos ignorados constantemente. Não, eu só quero veículos grandes me fotografando. Teve um caso aí de uma banda famosinha que tocou aí no Rio recentemente, que só permitiu um fotógrafo no pitch. Eu conheço a fotógrafa, é uma excelente profissional, mas a banda só permitiu um fotógrafo. Gente, tem ali um monte de veículos. O Jornal o Globo, sei lá, Rock Brigade, sabe? Veículos. Vai entrar um. Eu vou citar a Rock Brigade e a Road Crew, que são veículos especializados de música. Os caras foram vetados. Tipo, não tem uma lógica. Por que isso? É inacreditável. Mas quando acontece essas coisas, é uma coisa muito legal, porque acaba ativando o nosso modo criativo. Eu lembro que, eu não sei se alguém aí lembra o ano que o The Who veio, foi ano retrasado, né? No Rock in Rio. Foi 2017? Foi 2017. Eu não consegui entrar no pitch do palco mundo do The Who. Tava eu e Michael Menezes, que inclusive deve estar assistindo a gente aí, grande Michael Menezes, da Rock Press, que Grande, é amigo da Estácio. E, cara, não, a André tá falando aí, gente, não é culpa da banda. A gente sabe que não é culpa da banda, né? a gente sabe que não é. Mas é aquilo. Aí eu não consegui entrar pro pitch do palco mundo. Eu pensei, cara, eu tenho que fotografar o The Who, né? É uma coisa assim, é chance única. Os caras nunca tinham vindo ao Brasil, 40 anos de... Enfim. O que eu fiz? Eu atravessei o Rock in Rio, e eu e Michael Menezes, só que o Michael foi mais guerreiro ainda, que ele atravessou a multidão, um mar de gente, com uma tele nas costas e a escadinha para poder subir. Inacreditável. E eu atravessei a multidão também, porque não ia dar tempo, o show do The Who ia ser curto, para poder subir para a torre da Heineken, da tirolesa, né? Chegando lá, eu dei uma ideia, quase que implorei para o segurança para deixar eu subir alguns minutos. Eu falei, cara, essas fotos são as fotos da minha vida. Eu falei, registrar o The Who dali de cima e tal. E aí ele ficou com pena, né? Eu fiz aquela cara de cachorro na chuva, eu falei, pô, meu amigo, por favor. O fotógrafo também tem que ser um pouco psicólogo, né? Então eu falei, Assim, por favor, rapidão. só ali, só um pouquinho e tal. Aí ele olhou para os lados assim, falou assim, vai lá rapidinho. Tipo, aí eu subi, cara. Foi uma visão fantástica depois aí desse nosso papo. Eu vou colocar no Instagram aqui da Cult a foto, para o pessoal ver. Foi uma foto muito bacana que eu consegui fazer daquele mar de gente, o The Who assim no palco. Não foi próxima, mas pelo menos eu consegui fazer um registro. Né? Mas, Eu até adiantei aqui um tópico porque a gente eu ia perguntar a você sobre os causos, né? Esse aí foi um caos meu, que eu antecipei aí. E agora eu te pergunto, fala um caos teu aí em relação à fotografia de bandas, essas coisas todas. eu tenho engraçado, não. A André sacaneou a Dessa gente, vez, o Nelson Rubens, ok. exatamente. Não, dessa vez eu não vou citar nomes. Não vou citar nomes. Mas foi uma coisa assim que eu fiquei assim, gente, não acredito. Eu gravei um show em BH, foi em 2016. E fiz toda a parte da assessoria, tudo legal, beleza.
entramos no pit para fotografar. Legal. E é uma banda super famosa, super famosa. E o palco era baixinho, então a gente estava coladinho com os artistas. Você estava de frente mesmo para os artistas, dava pra você colocar a mãozinha assim, aperta a minha mão aqui. E teve um momento que eu estava bem de frente para a vocalista. Eu só vou dizer que é uma mulher, uma diva do metal. Para a vocalista, eu estava bem de frente, velho. E eu clicando, cara, de repente eu sinto um fedor. E tipo, assim, não foi bem um fedor, cara, foi mau hálito, sabe? Sabe, tipo, acho que no camarim, acho que ela comeu uma torradinha com uma pastinha de alho ou alguma coisa. Velho, a mulher tava com um bafo de alho, assim, absurdo, que eu tava ficando com enjoo, bicho. E eu tava muito colado, eu falei, gente, eu não tô acreditando. Falei, a mulher nem pra comer, nem pra chupar uma balinha de hortelã, tá aqui na frente da galera com esse bafão de alho, tá brabo, tá brabo. Você ali tão pertinho e sofrendo. Hã? Você ali tão perto, mas sofrendo com isso. Exatamente. Não, não é Atária, Leandro, não é Atária. Ó, ele não quer dizer, mas eu vou dar uma pista. Ela gravou, vou dizer, ela fez um cover de uma banda que eu gosto muito, uma banda inclusive de música eletrônica. Pô, Ó, isso, isso. entendedor? Inclusive, eu gravei esse vídeo todinho nesse show e te mandei quando ela tocou essa música. É verdade, eu lembro disso. Bom, vamos ver se alguém acerta aí. Ó, a André escreveu Socorro, ela não sabe ainda quem é. E se Não, alguém nem vai acerta, saber, dessa vez eu não vou contar. não vai contar, né? É, Não, não vou contar, não. eu vou contar só rapidamente aqui, um caos também de jogo rápido que eu fiz. Eu e André, na edição, se eu não me engano, de 2015 do Rock in Rio, a gente ficou por cerca de 45 minutos aguardando a possível saída do Axl Rose de um backstage, uma chuva torrencial, meu irmão. Muita água, e eu não consegui fazer a foto de jeito algum. A gente ficou numa barraquinha chovendo muito assim, um medo de molhar. Ela tá dizendo pra não falar, hein? Não falei, eu só dei a dica, mas ninguém acertou. E aí foi isso, por exemplo, mas a gente não conseguiu fazer a foto. Mas de uma outra vez eu consegui fazer uma foto muito legal do... Ah, eu esqueci o nome dele, olha que mico. Do vocalista do System of a Down. Lembra o nome dele aí? O Sérgio. Isso, exatamente, o Sérgio. Dei uma sorte assim, incrível. Eu estava ali no backstage do Palco Mundo, na parte de fora, não tinha conseguido entrar. E fiquei aguardando ele terminar o show, porque eu estava calculando que a saída dele ia ser por aquele caminho que eu estava também. Então, Aham. e eu dei uma puta sorte, que ele saiu vindo na minha direção, assim, ele saiu assim do backstage vindo assim, cara. Fui, pá, apontei, consegui fazer um clique bem pertinho, foi uma sensação muito legal também que eu consegui viver nesse Rock in Rio nessa época. Bom, então vamos falar aqui do último... Tem outro caso, calma aí, tem outro caso, tem outro caso. Esse foi envolvendo a equipe da Rádio Cult toda. Lançamento, Circo Voador à Nave, show do Lobão. Você lembra? Sim, olha. Que deu um rolo lá da assessoria que, tipo, a gente ficou barrado na porta e nós entramos pelo bicódromo do Circo Voador, pela porta dos fundos, e fomos recebidos pela Maria Jussá, né? De braços abertos por ela. Mas aquilo ali foi além de ter sido o caos, foi a coisa, tipo, caramba, Maria Jussá tá recebendo a gente. Foi no show do Lobão, no lançamento do livro da Maria Jussá, Circo Voador à Nave. Exatamente. O bom dos causos de fotógrafo é que a gente tem a imagem para comprovar. Então, depois que a gente terminar aqui esse bate-papo, a gente vai colocar algumas dessas fotos de novo, né? A gente colocou, obviamente, na época, mas a gente vai colocar de novo. A foto do Sérgio, a foto do The Who, que eu fiz lá de cima da torre da Heineken. Vamos colocar essa foto também que você falou aí do bicódromo, da gente entrando lá com o pessoal, com a Jussá, todo mundo junto, enfim. A gente consegue comprovar os causos, né? A gente não é igual ao pescador. Será que a gente pode mandar a foto do bafo de alho também? Cara, eu acho que... você pode colocar a foto lá se alguém adivinhar, né? Então, eu te mando a foto do bafo de alho e tu publica. Tá bom. Mas eu só não vou poder inventar.
Só não vou poder legendar. Bom, vamos mudar um pouquinho para o último tópico aqui. O último tópico, a gente selecionou o tema pós-produção. Como você é um cara que saca muito disso, gostaria que você falasse um pouquinho aí a respeito de pós-produção, enfim, edição, um pouquinho sobre Lightroom, que você domina bastante. Então, fala um pouquinho para a gente a respeito. Dominar eu não domino, a gente aprende, né? Cada dia tem uma coisa diferente. Modesto, modesto. Vamos lá, sobre pós-produção, o que acontece? Cada fotógrafo tem um estilo dele de fazer a edição das fotos, né? Ó, Uma o das Kleber, coisas. perdão de atrapalhar, o Kleber falou aí embaixo que ele sabe quem é, mas não vai contar. O Kleber acabou de falar aí, desculpa, fala aí. O quê? Do bafo de Kleber. alho? É o nosso grande amigo Kleber Júnior, que também é fotógrafo da CUT, inclusive cobriu o Rock in Rio junto com o Jean-Marie Sessions, Jean-Marie France, né, os três nomes, do Jean Sessions, que é a camisa que eu estou aqui. Mas fala aí, continua aí, por favor. Então, sobre pós-produção, cada fotógrafo tem um estilo próprio. Há muito tempo, eu venho tentando trazer uma identidade visual para as minhas fotos. Sempre eu me baseava por outros fotógrafos. Poxa, olha que legal esse padrão de cor, não sei o quê. Até chegar num padrão que eu olhei assim, não, esse aqui é o padrão que eu quero seguir de fotos para shows daqui para frente. O que eu uso? A principal coisa que eu faço na hora de fotografar um show? Eu sempre fotografo em RAW. O que é isso? Eu estou pegando todas as informações de luz que a cena está me proporcionando. Isso é um arquivo cru da câmera, tá? E depois, esse arquivo eu vou processá-lo pelo Lightroom ou pelo Adobe Camera Raw. Eu uso o Lightroom porque a gente trabalha com muitas fotos. Assim, você vai lá, vai fazer um show, você vai fotografar, digamos que você fotografe as 3 primeiras músicas, às vezes você vai sentar o dedo, não tem jeito, porque você tá ali, você tem que ser rápido. Então você vai sentar o dedo, então você vai fazer ali 300, 400 fotos nessas 3 músicas. O Lightroom ele te ajuda a catalogar tudo isso. Então eu uso o Lightroom em primeiro momento para separar as fotos, o que tá bom, o que não tá, o que tá em foco, o que tá bem iluminado, o que não tá. E depois eu separo devido à urgência de você publicar, né? Normalmente você está fotografando para um veículo de imprensa. Então você vai fazer uma resenha. Normalmente você tem que postar essa resenha de preferência no mesmo dia. Então você já separa umas 5 fotos para acompanhar esse texto, para manter o calor do show, né? Então eu já separo ali umas 5 fotos e faço uma edição super básica, que é de cor. Separa 5 fotos, faço uma edição super básica de cor pelo Lightroom mesmo, aplico um preset que eu já tenho pronto. Que é o preset? Né? São pré-definições de cores, de exposição, de contraste. Já faço aplico nessas 5 fotos que eu selecionei, pum, publico. Beleza, foi. Depois, agora com o tempo, você vai processar o restante das fotos. E ali você vai colocar sua identidade visual. Ali você vai trabalhar melhor as cores. Ali você, por exemplo, tem foto aqui, inclusive está rolando uma foto aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar. Essa foto, eu tive que esconder alguns elementos eu tive que esconder alguns elementos do palco porque estava atrapalhando. Por exemplo, essa foto aqui, essa daqui, eu tive que esconder vários pontos de luz no fundo porque estava tirando a harmonia da foto. Porque estava chamando a atenção para os spots de luz. Então isso você faz com tempo depois. Né? Esse aqui, inclusive, é do Whitesnake, que tocou no último Rock in Rio. Então isso te ajuda a montar um portfólio. Então essa é a parte mais chatinha da pós-produção. Mas se você já tem, uma pré-definição já pronta para você trabalhar com a urgência, você consegue trabalhar mais rápido. Você consegue publicar mais rápido as fotos. Mas para depois você ter um portfólio mais elaborado, aí sim você precisa de um tempo maior de trabalho. De repente até um Photoshop mesmo, que você consegue
esconder outros elementos do palco, uma ferragem que está aparecendo, ou um pedestal de um microfone que está num ponto que não está legal, que está chamando a atenção. Então, essa é uma das partes fundamentais da pós-produção. E tem gente que gosta de fazer múltiplas exposições. Eu, inclusive, nesse equipamento novo que eu tenho aqui, eu faço múltiplas exposições, mas assim, ainda eu não tenho aquele know-how suficiente para fazer aquela dupla exposição. Caramba, que foto de esbugalhar os olhos. Eu ainda vou chegar lá, a gente estuda, com prática, a gente chega. Eu sempre falo que eu nunca sei tudo. Eu tô sempre aprendendo, tô sempre buscando aprender. Cada dia você tem uma coisa diferente na fotografia. É um equipamento que está evoluindo de alguma coisa, é uma atualização do software que você... Caramba, eu não sabia que o Lightroom agora está fazendo isso. Por exemplo, o Lightroom tem reconhecimento facial, tem uma série de outras coisas. O Photoshop tem uma ferramenta de remoção de objetos com inteligência artificial. Aquilo que você levava horas fazendo com carimbo, você faz com 2 circulares de mouse e pronto, já escondeu um microfone que está bem na frente, tirando a atenção da cena, né? Então, a parte da pós-produção é justamente onde você vai colocar a sua assinatura. É onde você vai dar mais ênfase numa cor, é onde você vai dar ênfase... eu gosto de foto com muito contraste, que é o teu caso. Eu sei que tu gosta de bastante contraste nas fotos. Então, tu vai lá e tu vai colocar o teu contraste. Eu gosto de fotos que usa bastante o plano holandês, que é aquela entortadinha que você dá na câmera, que é o que você gosta de fazer também. Então, cada fotógrafo tem a sua identidade. Por exemplo, como eu consigo reconhecer as tuas fotos desses detalhes que eu te passei. Eu acredito que você consiga reconhecer as minhas fotos pelo padrão de cor que eu uso, que é basicamente um padrão para quase todos os shows que tem uma iluminação adequada. Aquela que não tem iluminação adequada, a gente tá com flash quando pode e ISO na lua e vambora. É verdade. E é assim que vai. Cara, você falando da iluminação, tô lembrando aqui de um show que eu fotografei já 2 vezes, que eu acho que é um dos shows mais difíceis de fotografar da minha vida, que foi o show do The Sisters of Mercy. Inclusive, os 2 shows foram no Vivo Rio, aqui no Rio de Janeiro. E assim, além de ter uma luz predominantemente azul, né, no show quase todo, ele às vezes alterna para o laranja, e é uma escuridão total. Obviamente, o Sisters of Mercy é uma banda muito... Uma fumaceira absurda. Exatamente, que eu gosto muito, inclusive, dos anos 80, que está nativa até hoje. E assim, mas a luz é assim, inexistente, é muito difícil, né? O que você costuma fazer? Fumaceira. E além disso tem a fumaça, né? Além de ser uma escuridão total, tem a fumaça que já atrapalha mais ainda. Então, nessas situações é bem difícil de fotografar. Mas em relação à fumaça, eu também dei uma super sorte no show do Seal, no Palco Sunset. Ali foi sorte, né? Quando a gente faz um cálculo bacana, é legal a gente falar. Mas quando você também tem sorte, é legal você admitir, né? Como você é humilde, né? Cagada. Exatamente. Foi vulgo cagada, porque a fumaça ficou atrás dele até aqui só e na frente dele só até aqui. Ou seja, parecia que ele estava andando na nuvem. Ficou linda aquela foto. Depois eu vou colocar também de novo para vocês. E a minha pergunta ficou maravilhosa. Foi muito boa, verdade. Obrigado. Mas foi sorte. Mas você sabe que as tuas fotos do Cio ficaram muito superiores às minhas. Não sei, eu não tava com um feeling muito legal para aquele show. Assim, na verdade, eu tava ali admirando, cara, que eu gosto de Cio pra caramba. E acho que eu esqueci de fotografar. Eu acho que eu esqueci de fotografar, saca? E fiquei admirando a banda, o cantor. Ele desceu ali, ainda mais que ele desceu pro pitch, ficou ali com a gente ali, subindo na grade para falar com o público, foi muito legal. Né? Ali, tipo, eu perdi completamente o rumo, porque eu até tentei fazer umas fotos ali e não consegui, porque, tipo, velho, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Mas assim, ó, o André tá falando aí, tá perguntando do The Mission. Tu lembra do The Mission que nós fotografamos em 2014? No Teatro Odisseia. Inclusive, eu tenho um preset que eu salvei aqui no meu Lightroom que se chama Teatro Odisseia. Porque a pior luz é a pior casa de show. Tipo, pior casa de show não. É a pior iluminação
de casas de show que a gente conhece no Rio de Janeiro. Acho que até a Planet Music tinha uma luz melhor do que o Teatro Odisseia. Porque Hoje em o dia, Teatro Odisseia cisma de botar um vermelhão de frente para os artistas, que aquilo arrebenta com a gente, cara. Depois, na pós-produção, é assim, você fica horas tratando aquele vermelho. Então eu criei até um preset chamado Teatro Odisseia, que é tipo, é o vermelhão que tá ali predominando. Aí o André perguntou aí agora sobre o The Mission. Como é que foi fotografar esse show? o Odisseia E mudou você? de nome. Agora, hoje em dia é Kubrick. Não se chama mais Kubrick. Odisseia. Eu não sou mais Fala, carioca. verdade. Mas o André perguntou o quê? Se fotografar o The Mission foi mais difícil do que fotografar o System of Ah, Mercy. não, eu não achei, eu não achei. Eu acho que o The Mission foi um pouco mais suave, porque apesar da realmente lá do Odisseia ser bastante escuro, ainda tinha mais luz do que o preset de luz do The Sisters of Mercy no Vivo Rio, que ali realmente foi uma coisa assim. Eu pensei, teve um momento que eu cheguei a pensar que não ia sair nada de foto. Até que eu dei uma sorte incrível do Eldritch chegar próximo ao feixe de luz e dar um tempo ali. Naquele momento eu É consegui fazer agora. e aí salvei, ficou uma foto bem bacana também, que gerou um contraste. Depois eu vou colocar aí de novo. Algumas pessoas já viram essa foto, deve estar aí no perfil da Rádio Cult, no Instagram e no Face, mas eu vou colocar de novo. Eu vou fazer um carrossel com as fotos que a gente está citando aqui. O pessoal depois vê aí no Instagram da E rádio. tem o The Mission, cara. Eu tomei uma coça. Vou ser sincero com vocês. Eu tomei uma coça de gato morto até o bicho miar. Porque muita fumaça, muita fumaça. Tinha uma luz azul, muito azul. É, assim, a banda que tocou antes, eu não me lembro o nome da banda, que tocava The Cure, essas coisas, era gótico também, tinha um vermelhão absurdo. E já o The Mission já foi um azulão absurdo de frente. Então eu tomei uma coça muito grande. Eu acho que foi o primeiro show, a primeira dificuldade que eu tive em fotografar um show foi com The Mission. Até porque assim, você não podia usar um flash ali, né? Que a produção não deixava. Não tinha um pitch para você ficar, o palco tava, a galera tava toda ali no meio do povão mesmo. Eu ainda não tinha uma lente tele, eu tinha a minha do kit, a 1870, e a pós-produção foi uma coça, porque Ajustado. fumaça tira todo o contraste. Então você tinha que trabalhar. À medida que você jogava o contraste numa coisa, você cagava outra coisa. É assim. Então eu tomei uma coça. Do show todo, eu salvei 5 ou 6 fotos. Do show todo, eu salvei umas 5 ou 6 fotos. Acho que o André, que ele citou aí, ele viu, tá falando, acho que é justamente essas fotos que tem aí. Acho que tá até no site, na fanpage da Cult, se eu não me engano. Tá lá na fanpage. Foi uma coça. E na época eu não tinha o Photoshop. Eu tava usando o GIMP para editar as fotos. O GIMP é um editor gratuito, que hoje está muito bom. Eu até quero baixar para ver as novas funcionalidades. Mas eu usava o GIMP na época para poder editar as fotos. Então, assim, eu tinha que editar uma por uma. E tinha que tratar o RAW num outro software, open source também, e depois converter para JPEG para depois eu conseguir tratar no GIMP. Então foi uma surra que eu tomei absurda que eu salvei umas 5 fotos. Umas 5 fotos, Aqui, 5, 6 fotos. Mas foi bom você ter falado nesse tema dos aplicativos e sites gratuitos, porque assim, tem algumas pessoas que têm um pouco de preconceito em relação a usá-los, mas eu confesso que às vezes já salvaram muito a minha vida. O PhotoR, que é um site também, às vezes, quando eu estou em alguma assessoria onde eu não levei o meu notebook, alguma coisa assim, eu já cansei de usar. Usei o PhotoR, usei o LR também, gratuito em site, rapidinho, às vezes você, ainda mais para a web, né? Eu acho que isso não é recomendável se você vai enviar uma foto sua boa para uma agência, para alguém, às vezes até imprimir em algum lugar. Mas como a web, e hoje em dia é muito mais usado em smartphones, eu acho que você não tem esse problema tão grande de não usar um programa mais, que não seja tão grande, tão superior, né, em termos de qualidade. Né? Até para você salvar ali rápido, colocar uma definição, dar um contraste rapidinho e publicar.
Até para ser mais rápido. Exa- Quando você não está com a tua câmera, às vezes, com a tua máquina, né, com o computador, eles salvam bem. Exatamente. Por exemplo, muitos fotógrafos hoje a gente está falando aí da parte de web, de pós-produção, e tal. Tem muitos fotógrafos que acho que eles têm medo de subir a ISO da câmera, né? O que é ISO? É a sensibilidade da câmera. Aumenta a sensibilidade do sensor. É como o filme antigamente, né? Você tinha o filme ASA 100, ASA 200, ASA 400, ASA 800. E aí, pô, vai dar ruído, não sei o que tal. Assim, na verdade, assim, o que é o ruído? É quando a câmera ela vai processar, você aumentou a ISO, está em ISO 1600, um exemplo, a câmera ela vai pegar e vai preencher os espaços da ISO com pontos de luz, que aí vai dar o efeito granulado, porque ela precisa preencher aquele espaço. Então, muitos fotógrafos têm preconceito quanto a isso. Mas hoje em dia, a pessoa, todo mundo que está acessando, quer ver foto, está vendo pelo celular ou pelo computador. Quase nem sempre é computador. Tudo é celular. Então, por exemplo, se você pegar e chapar uma ISO 1600, 3200, assim, você tem que conhecer até o limite do teu equipamento, até quanto o teu equipamento aguenta de ISO para deixar uma foto apresentável, né? Então, por exemplo, hoje você vai lá e arrebenta no ISO, bota um ISO 1600, 3200, dependendo do show, que a luz não estiver muito boa, e no pós-processamento mesmo, no próprio celular, você tem uma ferramenta de redução de ruído, você publica ali na hora. Então, para a Sim, pessoa que está vendo no teu celular, o ruído não vai ser quase que imperceptível. Você não vai imprimir um outdoor, você não vai fazer exato. uma edição impressa de revista. Hoje em dia ninguém tem mais isso. Então, acho que esse preconceito com a ISO, acho que os fotógrafos têm que deixar de lado e explorar ao máximo que o equipamento suporta. Ó, o Leandro tá falando aí, ó. Eu, por exemplo, como te mostrei as fotos da claustrofobia, passei aperto demais. Pois a luz estava ruim, né, Leandro? Então, é aquilo que eu te falei. Sobe a ISO sem medo e depois no pós-processamento dá aquela reduzida de ruído, cara. As fotos vão para a web. Se as fotos vão para a web, as pessoas não estão ligando muito para o ruído, não, cara. Assim, não vai imprimir, não vai fazer pôster, não vai fazer outdoor. Agora sim, tipo, se a banda, eu quero essas fotos em alta resolução porque eu vou colocar no meu pôster de divulgação. Bom, aí já muda de figura. Aí você já vai ter que trabalhar melhor e entender melhor como é que você vai fazer. Um show bem iluminado, com um bom equipamento, o ISO de 1000 a 2000, você faz ótimas fotos. Assim, essa minha câmera aqui que é de entrada, ela em 3200 é uma maravilha. Você bota em 3200 e fotografa e tchau. Faz uma recuperação de ruído no Lightroom e bom, acabou. Você tá lá, você tem um bom material para apresentar. A Canon que tu usa também, ela suporta um ISO bem grande. É aquilo. Tem luz? Beleza, vai embora. O importante é você apresentar um bom material, independente da ISO estar alta ou não. Fotografar em velocidade mais alta para não dar borrão. E aí você tem um bom portfólio. Perfeito. Rogério, então a gente chegou ao final, a gente já está aqui com uma live de 1 hora. Vou só repassar aqui rapidinho os tópicos que a gente abrangeu aqui, o pessoal que chegou ainda há pouco, e se quiser ver novamente do começo, a live vai estar disponível daqui a pouquinho aí no Instagram da Cult. A gente começou o papo batendo uma ideia a respeito do pitch, né? Como a gente se comporta no pitch ali, com a emoção de estar ali. Depois a gente passou para os equipamentos, falamos de setup, configurações e tal. Depois passamos também um pouquinho pelo que não fazer, né, o que os fotógrafos não devem fazer, como é mais ou menos o comportamento do pessoal ali naquela área de imprensa. E depois a gente falou um pouquinho mal de alguns artistas, que não citando nomes, obviamente, que a gente tem uma ética, mas a gente sabe que artista em geral não, a gente fala do conjunto da coisa, né? E a gente também falando mal, entre aspas, a gente não está aqui criticando, quem somos nós. A gente só está fazendo uma observação para o conjunto da coisa ficar melhor, né? Todos nós temos interesse em que a coisa funcione sempre da melhor maneira possível, até porque todos nós vivemos disso. Então, ninguém quer fazer uma crítica para a coisa ficar ruim, é só uma observação de amigo.
Depois a gente falou um pouquinho de causos, acontecimentos aí que foram engraçados, que já tiveram uma coisa legal que já rolaram com a gente. E agora, finalizando, o Rogério falou aí sobre pós-produção e alguns softwares que a gente usa geralmente aí no mercado de fotografia. Eu vou agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente até esse momento. Valeu mesmo. A gente tem feito essas lives, eventualmente, aqui pela Cult, aproveitando essa quarentena que está todo mundo em casa, né? Eu acho que hoje ficou legal, a live ficou mais estável. E agradecer ao Rogério por todo o conhecimento que ele passou para nós aqui, né? Tamo junto. E valeu demais, cara. Daqui a pouquinho a gente coloca as fotos aí no Instagram da Cult, todas as fotos que a gente falou aqui. Valeu, galera. Obrigado. Inclusive do papo diário. Suas considerações finais aí. Bom, quero agradecer a galera que acompanhou a gente aí. E é aquilo, sempre estudando aos fotógrafos de shows, estudem sempre. Nunca parem de estudar, porque todo dia tem uma coisa nova. Obrigado a todo mundo que teve paciência de me ouvir aí, que eu sou um cara chato, falo demais. A pessoa fala, mas a informação é bom sempre ouvir. Isso. O André tá perguntando por que gentleman. Faz um resumo da história aí. Não sei se convém. Não, então tá. Depois a gente faz uma segunda live. Então a gente gentleman, não, eu vou falar só o seguinte. Quando eu estou ébrio, quando eu estou bêbado, eu me porto feito um gentleman, para não fazer vexame. É verdade, tá certo. Isso aí, mas eu me porto feito um gentleman. E ouso dizer que não só quando está ébrio, principalmente quando está sóbrio. Né? Exatamente. Então valeu, meu amigo. Obrigado aí pela presença, pela parceria de sempre. E parabéns pelas imagens. Galera. Oi? Parabéns pelas imagens também que a gente está vendo aí, observando. Sim, beleza. E assim, para quem quiser saber mais, assim, eu vou disponibilizar depois na Cult um link com todas as fotos que eu captei no Rock in Rio e de mais alguns outros shows que eu acho assim, que foram icônicos para mim. Caso o Look permita, a gente coloca um link com acesso a um drive lá para as pessoas terem acesso a essas fotos e ver um pouquinho do trabalho do que nós fizemos. O Michael acabou de entrar aí do Paraíba Records. Michael, você chegou já no final. Michael Menezes é o cara. Nós marcamos a live para as 8 e o Michael chegou às 9, mas tudo bem. Mas daqui a pouquinho ela vai ele veio o replay. Isso. Valeu, Rogério. Um abraço. Falou, cara. Um abraço. Até mais. Falou, galera.